Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais um episódio do meu JL Podcast, uma produção da agência JL do Grupo Difusora. Muito feliz em ter você por aqui. Não esquece de apertar as notificações, tá? Para não perder nenhum episódio, sempre às quartas, às 15 horas, lá no nosso canal Difusora Três Lagoas. Se você quer saber quem são os nossos convidados, né? Quais as surpresas que nós temos por lá, dá uma olhadinha no nosso Instagram, Estúdio JL Podcast, e aproveite para curtir e compartilhar. E se você também tem dúvida de alguma coisa, manda um direct para nós, tá? Muito feliz em ter vocês por aqui. Eu sou Soninha Jurado e eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Agora nós temos patrocinadores. Está vendo essa camisa linda, maravilhosa aqui? Bazar da Modinha, com o Alisson, lá no centro da cidade, ali na lateral dos bancos, Caixa Econômica e Sicredi. Você vai encontrar roupas lindas, roupas esporte, roupas para festa. Estamos chegando às festividades, churrascagem, tantas outras coisas na cidade. Aproveita e faça uma visita por lá. E garanto, gente, que é uma boutique com preço altamente acessível. E tá vendo esse meu cabelo maravilhoso, a maquiagem aqui? Uma menina super especial, uma profissional. Ela é graduanda em estética, mas ela cuidou do meu cabelinho, fez minha maquiagem. A Nayara, do Estúdio Pink, um abraço. Obrigada por vocês me deixarem bela aqui para o nosso público. Gratidão, tá? Gente, hoje nós temos uma pessoa muito abençoada aqui no nosso estúdio. Tá? Ele é pastor, 15 anos de estrada, ele está concluindo o curso de teologia, fazendo a psicologia, já né, engatando na psicologia pastoral. Eu falo, sabe de quem, gente? Rosenildo Prato. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Sônia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, aceitar o convite de estar aqui com vocês. Estou bastante ansioso Aham. e estamos aí. Que maravilha, seja muito bem-vindo, pastor. E assim, a pergunta que não quer calar, né? Sim. Todo mundo busca uma religião ou pelo amor ou pela dor. E eu quero saber do pastor, o senhor chegou na religião pelo amor ou pela dor, pastor? Olha, a minha história começa na infância, Sim. né? Na infância. Meus pais, eu estava na idade de 8 para 9 anos, né? Aconteceu uma tragédia na família, algo assim que ficou marcado na nossa vida. E foi assim, eu imagino que foi o ponto-chave para nós conhecermos o caminho, né? E ingressarmos nesse mundo evangélico que, de lá para cá, eu tenho vivenciado muita coisa boa, Que maravilha. graças a Então Deus. foi pela dor. Posso colocar que sim. É, É, posso olha colocar que só. sim. Seus pais eram religiosos? Sim, Ah, isso contribuiu então, né? sim, Com 9 anos. E 9 aí, anos. quais foram os primeiros passos? Olha, nós tivemos aquela... Na época, né, a gente tinha uma igreja que não era tão vasta, tão grande na cidade onde nós estávamos morando. Então, assim, a gente foi crescendo aos poucos no evangelho. Não tinha um departamento infantil, que nem hoje nós temos toda uma estrutura, né, que agrega o departamento infantil, adolescente, jovens, homens e mulheres de fé, né, esse padrão todo, né. Aí, antigamente era um pouco mais, as coisas eram um pouquinho mais humildes, a geração daquela Qual época, né. cidade? Nioaque, Ah, aqui no ótimo. Mato Grosso do Sul mesmo. Sim, que maravilha. Então foi aí, começou cedo, né? Foi, Isso é foi. maravilhoso. E como que foi assim a evolução? Começou cedo, buscando ali uma igreja local, e depois, como que você enveredou para essa parte da formação, do estudo da teologia? Como que você se transformou no pastor, né? Como a gente estava mencionando, assim, como era uma cidade pequena, né, Sim. aquela época a gente não tinha departamentos infantil, a gente começou a colar muito com o pastor. Eu Uhum. comecei a conviver muito com pastor, eu era, tipo assim, muito, como que eu posso dizer, curioso. Sim. E aí eu comecei, assim, a me aproximar dos pastores e comecei a observar alguns pregadores da época. Começou a surgir um desejo de ser igual a eles, né? E comecei a buscar e foi buscando. E a gente foi recebendo oportunidades dentro da época que nós estávamos para estar apoiando ali com os grupos que tinham na época, né? E a gente foi Sim. desenvolvendo esse chamado ministerial. Maravilha. Pastor, a fé cura? Cura.
É, tem exemplos? Tem, Pode contar um, por tem, gentileza? tem. Eu tenho exemplos bíblicos, né? Sim. Onde nós vemos ali Jesus curando inúmeras pessoas que chegavam até ele e foram curados pela fé, né? Uhum. Nós temos ali também aquele cego que estava à beira do caminho. E quando Jesus estava passando, ele se disponibilizou, ele se prontificou, né? Chamando a atenção do mestre para ele, aonde ele recebeu a cura pela fé, né? Sim. Então tem inúmeras. Na sua igreja, assim, algum caso tenha chamado mais atenção? Alguma história? Temos, É, pode temos, contar? temos, posso sim. Escolhe uma aí que mexeu, né? São, Que te comoveu, são pastor. tantos, são É. tantos. E o que me vem à mente de início, eu não me lembro bem o ano, mas aconteceu um fato de um homem que ele perdeu a língua. Ele teve uma Uhum. overdose, né, de drogas e acabou perdendo a língua. O companheiro dele acabou cortando a língua dele para ele não morrer sufocado e tudo mais. E ele ficou um período hospitalizado, saindo do hospital. Ele começou a buscar, foi para a igreja, conheceu a igreja e foi buscando. E ele fala. É Nossa, incrível, um que milagre que na época maravilha. marcou, né? Sim, O nome dele é Valdir de Souza. perfeito. Olha E que maravilha. Pastor, a gente sabe hoje que vale é a fé, né? sim, Temos várias religiões, a gente tem que respeitar, mas uma coisa me chama muita atenção. Porque hoje as igrejas evangélicas, ela atrai mais pessoas. Acha que é a mudança de discurso, a forma que toca o coração, que toca na emoção das pessoas, porque as igrejas hoje evangélicas, elas crescem. Se deve a quê? Sônia, eu imagino, eu acredito, né, na postura em que eu estou, no cargo em que eu estou, eu acredito que não é bem uma liturgia de mensagem. Eu acredito que é a necessidade das pessoas Uhum, que estão vazios de Deus e acabam encontrando essa paz, essa resposta de Deus, né? Você pode ver, Sônia, hoje em dia a gente vive uma geração, né, que se nós buscarmos aí as notícias, é tanta catástrofe verdade. e essas pessoas muitas das vezes não conseguiram chegar ou alcançar a presença de Deus e acabam tomando esse tipo de decisão. Então eu imagino que hoje o crescimento expansivo da igreja é isso. As pessoas que estão vivendo em conflitos, estão vivendo em guerras, eles acabam encontrando ali um porto seguro na igreja. Sim. Foi o que aconteceu com a minha família, voltando lá no início, né? Tipo assim, a minha família entrou numa situação assim que ela perdeu tudo. Uhum. Meus pais perderam tudo e eles encontraram o refúgio na onde? Na igreja, É um né? conforto, né? Exatamente. Entendeu? Porque o ser humano, ele não é só a dimensão psíquica, física, mas espiritual também. Nós precisamos de Deus, né, Exatamente. para prosseguir na nossa caminhada, que não é fácil, né? Exatamente. E o pastor tem experiência fora do país, né? Gostaria que contasse um pouquinho para nós como que é essa experiência, como que você vê a religiosidade desses países que você também passou, né? Contar um pouquinho para nós, por favor. Olha, Sônia, para mim foi uma experiência muito gigantesca, né? É um momento assim que marcou muito a minha vida ministerial, devido às promessas que Deus já tinha, né? Passado, usando profecias, revelações, pessoas que são aí usadas por Deus, né? Então, até mesmo a palavra, e eu tive a oportunidade pela igreja onde eu congrego, de estar visitando aí, fazendo residência em 3 países, né? Sendo o primeiro Londres, Uhum. eh, segundo é Irlanda do Norte e terceiro Luxemburgo, né? E nessa oportunidade tive a glória, né, a graça de Deus de estar conhecendo alguns outros países, que nem Suíça, eh, França, então eu já tive nesses países. Mas o que me marcou mesmo foi a Sim. primeira viagem, onde eu fui para Londres, né? Todo emocionado, todo feliz, né? O ministério tá crescendo e tal. E eu fiquei 30 dias em Londres, na Inglaterra, e aí eu fui designado para Belfast, Uhum. 500 quilômetros da Bem capital. interiorzão, então. Bem Olha, interiorzão. muito frio. Demais, demais. Apesar que eu gosto do frio, né? Aham. Mas esse desafio, assim, não foi o frio, foi
me deparar quando eu estava fazendo o evangelismo, né, na praça, Sim. no marketing lá da cidade, fazendo o evangelismo para direcionar para a igreja. Encontrei vários desafios aí que a ficha caiu. Depois de 30, 45 dias que a ficha caiu, que aí eu comecei a ver que eu estava num país onde eu não dominava a minha língua nativa, longe dos familiares, de amigos, e aí a ficha caiu. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Mas Deus, né? Foi uma experiência sobrenatural. E, tipo assim, quando nós estávamos entregando o folheto, né, a gente encontrou bastante muçulmanos. Olha, E eles são contra, né, essa questão. E, nossa, foi eles, difícil. Esse foi um ponto difícil da foi, que eles viagem. partem para cima, assim, são bem ignorantes, né? E eu mesmo, no começo não tinha essa experiência, né? Então foi uma experiência que marcou minha vida. Poxa. É um momento de alegria, mas também é um Uhum. momento desafiador, né? É. E eu trouxe uma experiência, nessa primeira viagem que eu fiz, eu trouxe uma experiência e eu passo para toda a juventude, a adolescência, quem quer ingressar nesse campo missionário, né? Estudar religião. Sim, é um longo caminho, né, para ser É. pastor, não é? Por exemplo, hoje, o menino jovem que queira ser pastor, que acha que tem vocação para isso, o que que você aconselha? Olha, primeiramente ele descobriu o chamado dele, se realmente é isso. Porque Sim. tipo assim, o campo pastoral é muito desafiador, Sônia. É Uhum. muito desafiador, né? Porque, tipo assim, você tem que lidar com a família, Sim, que é o seu ponto seguro, você vai lidar com a família, a comunidade, é, né? entendeu? E aí você tem a membresia da igreja, os desafios que surgem, que não são poucos, né? Então, a primeira coisa que eu falo é descobrir esse chamado. Sim. Se descobrir chamado pastoral, porque nós temos assim, Sônia, o chamado pastoral, missionário, evangelístico, né? Uhum. Então nós temos Vai de degrau em degrau. exatamente. Então a pessoa, pastor, tem que descobrir é o chamado, é isso mesmo, porque ele vai abraçar uma causa que, Sim, o pastor disse que é uma função desafiadora, né? sim, E qual é o maior desafio de ser pastor? o maior desafio, no meu ponto de vista, hoje eu vejo, eu tenho um chamado, como eu posso dizer para você, Sônia? A minha missão é o quê? Levar almas para Cristo. Sim. Entendeu? A minha missão é levar almas para Cristo. Então, é desafiador quando você tem uma pessoa ou um grupo de pessoas que você está ali liderando, né? E você luta para que essa pessoa venha receber, seguir os passos de Jesus e essa pessoa não. Desvirtua, né? Esse para mim é o maior desafio. Sim. Uma das coisas que a gente vê muito hoje em dia é um problema, né, social, as famílias se desfazendo, né? Sim, A gente vê muito casal brigando, se desentendendo por pouca coisa. Hoje o nível de tolerância das pessoas é muito pequeno. E às vezes um enjoa da cara do outro e falou, vamos largar. Ou então uma outra coisa desagradável também é a traição. O que que o pastor fala para esses casais que querem dissolver a união? tá. Tipo assim, uma pergunta bastante polêmica Sim, na sim, geração em que nós estamos. perfeito. Porque antigamente, né, tipo, eu vou colocar aí 10 anos atrás, 15 anos atrás, o casal vivia até um ou outro morrer, Verdade. entendeu? Meus Hoje não. pais foram Olha, ó, assim, entendeu? Meus finados, as vó foram até, entendeu? E você sabe, Sônia, que, tipo assim, uma vida a dois é tenso. eles procuram muito o pastor para pedir Nossa, conselho, demais, né. demais. E aí, o que que o pastor aconselha? Vamos saber o que o pastor Vamos lá. aconselha. Primeiro, né? Tipo assim, se for uma questão assim, a pessoa enjoou, não quero mais saber, porque muito que acontece, Aham, não era pra mim, não é você na minha cara metade, então vão largar, né? aham. Primeiro, eu acredito que a pessoa tem que viver Gálatas 5, o amor. Uhum. O amor tudo supera, Sim. entendeu? O amor tudo enfrenta. Uhum. Então, meu primeiro conselho para esse casal que tava, não, enjoei, não quero Aham. mais, entendeu? O amor. Sim. Porque eu imagino que o amor não morreu. Uhum. Se um conheceu o outro, foi pelo amor. Sim.
né? Muitas pessoas querem colocar paixão, mas eu não acredito Paixão é muito. passageira, Eu não né? acredito muito nisso, né? Eu também não. Então, eu acho assim, se tem um casal que se uniu, estão se conhecendo, estão construindo família, é o amor. Então, o amor. Uhum. Gálatas 5. Vive o amor e vamos embora. Ou tira férias um do outro, né? Depois volta de boa. Dá para fazer uma viagem, esfria a Sim, não, cabeça, hoje tem né? tanta coisa que você pode fazer, vai pescar, né? Vai Isso. pescar. Mas é assim, eu aconselho eles sentarem, os dois, um cara a cara. O diálogo, Sônia, dentro do casamento é fundamental. Que bom. Porque o que esfria muito um relacionamento é a falta de diálogo. Sim, você estimula os seus fiéis a terem um diálogo em casa, em qualquer Exatamente. Em situação. qualquer situações. É lógico, né? Tipo assim, vamos lá, longe dos filhos, né? Sim, claro. Longe dos filhos. Então, tipo assim, o casal senta, conversa e procurar não cair naquela rotina. Uhum, sim. Tem casal que cai naquela rotina, né? Trabalho, casa, muitas das vezes igreja ou alguma outra coisa, cai na rotina. Eu falo assim, muda a rotina. Sim. Sai da rotina. E tem também o oposto, né? Porque às vezes pessoas que estão lá frequentando o seu culto e que acabam se conhecendo e acaba namorando e casando. Sim, Tem casos lá também na sua acontece, igreja? acontece, acontece, Isso é entendeu? bom, é positivo, né? Sim. É positivo. Qual é a sua igreja? A minha igreja, eu congrego hoje na Igreja Deus e Amor. Igreja Sim. Pentecostal Deus e Amor, a igreja que esse ano está completando 63 anos agora em junho, né? Olha que bacana. E graças a Deus, estou nesse ministério desde quando vim para o Evangelho, né? Graças a Sim. Deus. E para organizar tudo lá na igreja, vocês são em quantos? Como que é a sua equipe lá, pastor? Hoje, eu assumi aqui a igreja de Três Lagoas, a nossa setorial, fez um ano e está com 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que eu estou aqui. Sim. Então, hoje nós estamos compostos de primeiro pastor, segundo pastor e terceiro pastor, né? Uhum. Que fica ali na frente da liderança. E Sim. nós temos os departamentos, líderes de departamentos, que é evangelismo, né? Que é o PEMU, que é um projeto que a gente tem na igreja. Uhum. E temos também o Pequeno Galileu, que é voltado às crianças. Olha, a partir de qual idade? É, desde que ela começou A falar, a falar, a tá lá. compreender as coisas? Falar, tá Que lá, entendeu? E aí, bacana. tipo assim, o Pequeno Galileu e adolescentes, né? Uhum. Aí nós temos o Ministério Expansão, que é voltado a jovens, né? Que tem Sim. todo um trabalho, uma estrutura ali para cativar os jovens, falar a língua dos jovens, né? Uhum. Entendeu? E também nós temos homens e mulheres de fé, que é uma equipe voltada mais para os homens, para as mulheres, para trabalho, essas coisas Sim. evangelísticas, tudo isso. E qual grupo tem mais demanda, que necessita de mais apoio em tudo? São os jovens? Os jovens, É, quais os problemas maiores que eles têm, pastor? nossa, são muitos. Vamos conhecer a É um realidade, né? conflito, né? É. Porque jovens, assim, a gente enfrenta uma situação assim na igreja. Hoje, como eu sempre pontuo lá na igreja, a nossa geração, ela está muito evoluída. Então, nós Sim. temos adolescentes que estão naquela fase de transição para jovens, Uhum. né? E tem aquela guerra. Na mente dele, ele quer ser jovem, na hora de ser cobrado, ele é adolescente. E Sim. vice-versa, né? E muitas famílias, às vezes, desestruturadas. Às vezes, esse jovem vive com a mãe e a mãe tem que fazer o papel duplo, né? É, Acontece. Ter a família é bom, né? nossa, Traz um sossego em todos os é aspectos, esse até ponto. espiritual, acredito, né? É esse ponto que eu ia comentar com você, Sônia, porque assim, tudo começa pelo pai e a mãe, Sim, entendeu? Então, tipo assim, se o pai e a mãe são firmes, estão ali fervorosos, seguindo o caminho, os filhos também vão seguir, sim. entendeu? Porque eles vão estar pegando o exemplo dos pais, né? E se não tem isso, que é o que de fato acontece muito hoje, que nem eu falei, é aquela correria, muitas das vezes o pai sai para trabalhar de manhã, chega tardão em casa, a mãe também não tem tempo porque tem que suprir a necessidade financeira da casa. Os jovens ficam o quê? Sem referência, à Abandonados, mercê, né? aí o que eles vão fazer? Vão correr para as redes sociais. E as redes Verdade. sociais só apresenta hoje, né? Eu não vou generalizar toda ela, mas Uhum. vamos colocar aí 75% das redes sociais hoje, só o que não presta. É verdade. Infelizmente, pouca coisa educativa, muito pouco, Exatamente. né? Então, e isso acaba o que os jovens acabam se apegando, né, a esse conteúdo. E muitas das vezes, quando o pai vai aconselhar ou a mãe vai aconselhar, eles acabam não aceitando. E aí sobra para
pro pastor, para a equipe de conselheiros dos jovens, tá ali dando suporte. Então, é um trabalho, Sim. entendeu? Pastor, diz uma coisa, qual é a melhor oração? É aquela que a gente faz ou que a gente recebe? Olha, é a que a gente faz. É o que a gente faz? É o que a gente Explica. faz. A que a gente recebe é É boa. boa É também? boa, né? Porque, tipo assim, a pessoa Aham. que vai estar intercedendo por nós está ali Sim, depositando, né? Tipo assim, contribuindo para a nossa fé. Mas, sim. Sônia, a que você faz é a melhor. É, Porque você vai extrair de dentro de você a sua necessidade para Deus. Você sim. vai, eu coloco assim, sempre na igreja, eu falo assim, irmãos, Deus é como um pai. Uhum. Embora o pai sabe a necessidade do filho, né, o que o filho precisa, mas o pai sempre gosta de ouvir o filho falando. É Sim. louvável. Uhum. Eu imagino que você tem filhos. Não Não tenho, tem, pastor. desculpa. Não, mas tranquilo, eu tenho enteadas. Tem enteado, mas é como se Aham. fosse filhos. Isso, exato. E você sabe que, tipo assim, é prazeroso quando ele chega e quer desabafar, o que ele quer conversar contigo, você se sente, né? E Deus é a mesma coisa, Uhum. entendeu? Então, a melhor oração é a que você faz, porque você vai estar, tipo assim, expressando a sua fé e a sua necessidade da provisão de Deus. Você entra em equilíbrio, né? É, Muito bom. E a sua família? Tem filhos? A esposa? tem E- um piazinho que Quantos tem anos? 5 anos, é tudo pra mim aquele Esse piá. já vai lá no Não, já vai no Pequeno no Galileu Pequeno Galileu. e ele é pra frente, ele chega chegando, né? Verdade. Chega Ele quer chegando. imitar o pastor também, Nossa, assim, de... quando nós chegamos aqui em Três Lagoas, foi tipo assim, uma revolução no Pequeno Galileu. Por quê? Ele chegou, as crianças são acostumadas a cantar só em infantil. Sim. Ele já chegou cantando Galileu, já o Fernandinho. Chegou. Olha que lindo! Que As crianças maravilha! ficaram todas. Porque, tipo assim, a gente já vem desde de cedo, né? Ele vem, a mãe dele gosta de cantar muito, então ele acompanha a mãe dele, né? Sim. Então, Como ele se chama? Cauã, Cauã, que nome Cauã. lindo. Ele foi uma dádiva de Deus para nossa vida, né? É, Ele foi um milagre. ele vai te seguir os passos. Eu, Acredita eu- isso, que é, ele vai a ser um fé, pastor? tipo assim, o pai sempre quer que o filho, né? Perpetue, né? A nossa, muitas das vezes a gente cria um debate lá na igreja, né? Sim, E na mente do, do povo cristão é o seguinte, a matemática evangélica, né? Da família cristã é o seguinte, pai e mãe evangélico, o filho também evangélico. Só que a gente tem um precedente aí muito grande, né? Não necessariamente ele vai ser um evangélico, sim. mas a contribuição do pai e da mãe vai contribuir muito, porque a Bíblia fala em Provérbios que o pai tem que ensinar o caminho para o filho. Ensina o Uhum. menino o caminho que deve andar para que ele não, quando ele for moço, não se desvie dele. Então, vai contribuir. Então, a gente tem essa guerra, que Sim. geralmente o pai e a mãe falam, eu quero meu filho seja crente, e acaba forçando, muitas Uhum. das vezes, o filho ali, aonde o filho vai sair dali revoltado. Certo. Tudo tem que ter a dose certa. O indivíduo tem que sentir Exato, à vontade, né? exatamente. Na intensidade, no momento dele. Exatamente. É que nem nós estamos comentando aqui. Meu filho, ele olha para mim, né? E olha para minha esposa e ele vai andando, Que ele vai caminhando. maravilha. Esse dia eu estava aqui no programa, né? A gente tem uma participação aqui na Sim. difusora e ele estava ouvindo, né? E ele falou para a mãe dele, falou, mãe, meu pai tá muito elegante. Eu quero ser que nem Oh, ele. meu Deus, que bom, é referência. Aí isso emociona a Com gente. Nossa, eu cheguei em certeza. casa, a minha esposa falou, falei, nossa, é emocionante, porque esse é o sonho de todo pai, de toda mãe, Que né? maravilha. Porque a religião cura não só a doença, mas cura almas, cura para que o indivíduo tome o caminho certo, Uhum. né? E isso é tão bom. Quando você tem ali a sua fé, a sua religiosidade, você vai errar menos. Sim, Acredita nisso, sim, pastor? demais, demais. A tomada de decisão, né? O caminho futuro, né? Exatamente, porque, Sônia, você não vai estar sozinha. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele vai estar presente para nos conduzir. Essa é a Sim. missão, entendeu? Então a Uhum. gente não vai tomar uma decisão por nós mesmos, né? Sim. Nós vamos orar a Deus. Antes de tomar uma decisão, a gente vai apresentar a Deus, Senhor, guia. E querendo ou não, né, tipo assim, há pessoas que não acreditam nisso, mas eu acredito muito que quando você vai tomar uma decisão,
e você ora a Deus, Deus te dá a clareza e você toma o caminho certo. Sim. Você me perguntou, desculpa, sobre um milagre, né? Aham. E eu estava esperando o momento para falar do meu filho, Sim. né? Meu filho, ele nasceu de 29 semanas e 3 dias. Olha. Ele ficou 3 meses e 10 dias na UTI, Uhum. né? Fez uma cirurgia nas vistas. Segundo os médicos, ele estava com o cordão umbilical obstruído. E segundo a medicina, Sim. se ele sobrevivesse, ele não ia falar, não ia andar, não ia... Faltou oxigênio para cérebro, É, essas coisas, né? exatamente, ele não ia... Ele ia ficar vegetando, né? Sim. E hoje ele está com 5 anos, ele fala de tudo, corre, brinca. Para nós é um milagre. Quando você passou por isso, pastor, esse foi o seu maior momento de fé? Quando o seu filho Foi, estava lutando pela vida? foi, E foi. como que foi esse Foi bem, período foi para bem no você? período da pandemia. Sim. Foi bem no início da pandemia. Eu estava, não conseguia ir ver ele, Uhum. né? Eu fui ver ele, tipo assim, depois de 2 meses, Nossa, todo entubado. Ele já tinha feito uma cirurgia nas vistas, né? poxa. Ele tinha uma hérnia inguinal bilateral, maior que um limão, mais ou menos. Sim. Fez a cirurgia, então, milagre. Aham. E diz uma coisa, e hoje ele está bem? Ele não Então, ficou com nenhuma sequela? nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Ele é muito tipo, cheio de energia. Olha só, cheio de energia. Cheio de Que energia. coisa linda, né? Mas você vê, a gente precisa da fé, Sim, né? Porque isso nos conforta e a fé, eu acredito também em milagres, sim. acredito plenamente, né? Tem algum sonho que o pastor ainda não realizou? Olha, eu acredito que não, Sônia. Porque, tipo assim, tudo que Deus fez na minha vida, né? E eu creio nas promessas dele que ele vai cumprir o que ele prometeu no tempo e no momento exato. Então, tipo assim, a princípio não tem nenhum sonho que eu não realizei Se ainda. considera um É, homem realizado. graças a Que Deus. coisa boa, pastor, porque Graças a poucas Deus. pessoas têm essa sensação de plenitude, né? É, Que tudo tá perfeito, tá tudo, né, harmonioso, a família, a profissão, o espiritual, né? eu chamo isso de gratidão. Gratidão. Fale um pouquinho sobre a Grati- gratidão, a necessidade da gratidão a para as gratidão pessoas. é nós sermos gratos diante das circunstâncias que nós temos. Hoje na mesa, né, nós estávamos almoçando Sim, e a minha esposa conversando com meu filho, né, e a gente estava almoçando ali, ela falou assim, olha, procure não desperdiçar a comida, porque hoje você tem. Tem muitas sim, pessoas que não têm isso, maravilha. entendeu? Então, hoje você tem o privilégio de sentar na mesa com teu pai, com a tua mãe, né, e fazer uma refeição. Uhum, Então, isso é gratidão a Deus. sim, Você ser grato a Deus pelo que você tem. E nós se tornamos ingratos, Sônia, quando nós não damos graças pelo que nós temos, verdade. entendeu? Então, eu imagino, sonhos que a gente não conquistou, a gente está sonhando e está batalhando para que isso venha a tornar realidade, né? Sim, Mas, assim, desacreditar disso eu chamo de ingratidão, uhum. né? Para a gente poder receber mais, Temos que ser grato. temos que ser, né? É, Porque só reclamar não dá. E tem é, pessoas que só fazem isso e não vai mudar nada. não. Reclamar não muda, E você né? vê, Sônia, que, tipo assim, a maioria das pessoas que mais reclamam são as que mais têm. Verdade. Elas não conseguem olhar, né? Você entendeu? Então, aí ela se apega, não, e eu quero mais, eu quero mais. Se ela olhar para dentro dela, ou a história dela, né, a vida dela, ela vai ver que ela tem muito a oferecer. Nós temos que mais dar graças do que pedir. Perfeito. Vamos então fazer uma última perguntinha, que o Vamos. tempo aqui passa rápido. É muito bom Rapidão. falar de coisas positivas. Mas uma coisa que não dá para dissociar, né? Embora a gente Uhum. não discuta, mas a gente tem que falar. A igreja se relaciona com a comunidade e também passa pela política, né? Sim, Como que a igreja hoje trabalha junto à comunidade, junto também à nossa política nacional? tá. Sônia, eu vou falar da minha igreja, Sim, tipo assim, que é onde que a minha fé tá ali, a gente, né, não que, abrindo um parênteses aqui, não que placa de igreja venha salvar de forma alguma, não quero fazer apologia a isso de jeito sim, nenhum, sim. entendeu? O que vai nos salvar é a fé em Jesus Cristo e tudo mais. Uhum, Mas é onde eu estou ali, que eu
protesto a fé, estou ali participando e, né, e levando o evangelho. Eu vejo assim, Sônia, e a nossa igreja também, que a sociedade e a igreja, elas têm que andar juntas. A Sim, sociedade e a igreja, porque uma depende da outra, perfeito. entendeu? A gente só tem uma igreja por causa da sociedade. Uhum, E se não fosse isso, a gente não teria, né? Com relação à política, nós orientamos os nossos membros, né, o nosso ponto de vista, a não tomar partido político. sim. Sabemos que é necessário Uhum, que haja, em alguns momentos, a intervenção da igreja, sim, né? E nós oramos pela, por essa, né, questão política, as autoridades eclesiásticas e tudo mais, né? uhum, Então, só que a gente não toma partido político, de forma perfeito. alguma. A gente orienta nossos membros ao quê? A procurar uma pessoa que, de fato, né, seja uma pessoa íntegra, Uhum, que seja, que não mude os seus princípios, perfeito. entendeu? Que seja uma pessoa ali voltada ao centro da graça de Deus, o que Deus quer para a sociedade, Sim. né? É isso que a gente passa para os nossos membros, mas que tenha essa visão. Perfeito. Ali a gente tem a câmera da verdade, pastor. Ah, Pedir para deixar um recado especial para o nosso espectador. Pode olhar para a câmera da verdade, o que oh, seu coração tocar, pode falar. Fique à que maravilha! vontade. Agora eu fiquei mais tensa ainda. Aí ficou mais tenso, Porque quando a gente está falando aqui, fica mais fácil, né? mas é o Bom, nosso fechamento, né? Deixar ai, uma mensagem especial para o nosso público. tá bom, então. Bom, eu quero dizer para a nossa sociedade, para o nosso público, que o caminho é Jesus. Não Sim, existe outro caminho a não ser Jesus. Independente do que você esteja passando, enfrentando, o caminho é Jesus. E com relação à questão de placas e denominações, eu não estou aqui para isso. Mas você pode procurar uma igreja onde você vai se relacionar, onde você vai receber a graça de Deus e vai ter o conhecimento dessa graça, porque a palavra de Deus diz para nós que nós devemos servir o nosso Deus com alegria. que lindas palavras. Muito obrigado, Sônia. Muito obrigada, que maravilha. Foi um aprendizado, um papo gostoso. Meu coração ficou em paz. Quando a gente fala de religiosidade, fala de fé, isso é tão bom, né? E nós Sim, estamos aí começando, né? Estamos começando ainda o ano, né? Estamos aí em abril, mas enfim, estamos aí começando, verdade. né? E ter fé, sempre fé, né? E agradecer. As pessoas, elas mais pedem do que agradecem, Exatamente, né? Sônia. Vamos A fé é fundamental. agradecer. E falando em agradecer, eu quero agradecer aqui a presença do pastor, agradecer os nossos patrocinadores, essa bela roupa, essa bela camisa aqui que vocês estão vendo, o Bazar da Modinha, gente, na lateral do Banco Sicredi da Caixa Econômica. Alisson, muito obrigada. Nayara, que produziu meu cabelo, minha maquiagem, do Estúdio Pink, muito obrigada. E olha, não deixe de ativar o sininho, tá lá no nosso canal Difusora Três Lagoas para não perder nenhum episódio, todas as quartas-feiras. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.